Bacana. Matheus, vamos lá, explica para a gente o que está acontecendo. Essa era uma aula do segundo ano, noturno. É uma aula que eu estava fazendo com todos os segundos anos, então é uma aula que foi aplicada para várias turmas, nos mesmos moldes, e aquela aula básica de a gente começar a dar noções de que gênero não é a mesma coisa que sexo biológico, fazer aquela separação para eles entenderem a identidade social, a Constituição. Então, eu estava trabalhando não só com um tema de diversidade sexual nesse dia, eu tinha trabalhado com vários temas, estava trabalhando com raça, classe e gênero. Mas é claro que, tendo em vista os problemas que a gente vem sofrendo de misoginia, de transfobia dentro da escola, principalmente com os nossos alunas e alunos que estão ali nessa situação de violência escolar, porque é um ambiente que muitas vezes propicia isso, eu tentei criar um novo ambiente, um ambiente em que a gente dialogue sobre isso, em que a gente converse sobre isso, e a aula ali não está completa, né, mas o teor da aula, ela continua sempre no mesmo nível, no sentido de que eu não estava em nenhum momento individualizando, falando, tal pessoa age assim, você tem que aceitar, tal comportamento é bom. Não era isso, né? Em alguma medida, a minha aula era até um tanto quanto conteudista, no sentido de mais fazer uma descrição das nomenclaturas e tudo mais, e compreender isso, até por uma questão de convívio mesmo, também, entre os alunos, para você saber como você se comporta com o outro, como você se refere, enfim. Essa aula, não tive problemas em sala de aula nesse ano, embora já tive problemas em outros anos, a perseguição, lançamento de fake news, tentativa de desmoralizar os professores de humanas da escola, isso acontece, isso já vem acontecendo já há algum tempo, não foi desse ano. Então, também tem uma questão de você instigar esses alunos, né? Eu acho engraçado que o pessoal fala de que a gente está tentando manipular ou transformar a cabeça dessas pessoas, mas, poxa, esse aluno que está sofrendo um bombardeamento de informações, que ele não tem tempo para pensar, mas tem tempo para agir de uma forma ilegal como essa, e de expor e tudo mais. Então, quem que está fazendo essa atuação ideológica para cima dos alunos, né? Enfim, é um transtorno que acaba causando em geral. E eu só fico sabendo depois, eu não vi a situação sendo gravada ali na aula, continuei as aulas, foi tudo tranquilo. Porém, após esse vídeo ser divulgado, após esse fato acontecer, cria-se uma situação qual que é a palavra que eu posso colocar? De temor mesmo dentro da escola, de desconfiança, acho que é melhor dizendo, de desconfiança. E a relação de ensino-aprendizado, de ensino-aprendizado, pelo menos a minha perspectiva que eu tenho, é que ela precisa ter confiança. O aluno precisa ter confiança de que eu estou ali fazendo um trabalho sério, de que eu não estou tirando nada da minha cabeça, enfim, essas paranoias que andam colocando com relação ao educador. Então, eu sinto muito que está acontecendo é uma desmoralização do papel do educador para a gente tirar mesmo, assim, é uma tentativa dos meus alunos não perceberem que o que eu faço é um trabalho. E o que eu faço é um trabalho necessário socialmente, é um trabalho que a gente precisa para conseguir viver numa sociedade mais tolerante, mais igualitária, mais consciente, enfim. E é muito eu acho perigoso a gente estar nessa altura do campeonato, num país extremamente violento que precisa lidar com essas coisas, um professor se sentir coagido, ou um aluno se sentir coagido de debater esse tema. E, enfim, eu fiquei pensando muito, o que eu faço? Eu dou minha cara, eu me escondo, e como que eu me coloco nesse turbilhão? E aí eu pensei, poxa, não é uma questão minha, pessoal, são dezenas de professores, milhares, centenas de professores sendo atacados. São milhares de alunos e alunas que estão sendo atacados. Se não fosse o meu vídeo, seria o vídeo de um outro professor. Era o vídeo de algum professor que caísse na mão desses caras. A sorte ainda, de que se é que pode se dizer sorte, é que eu sou um homem branco hétero cis, assim. E aí, imagina se eu tivesse qualquer outra aparência. E isso é que é preocupante. Isso é que é preocupante, porque a gente aqui até evita esse tipo de gente. Mas o caso foi tão absurdo que a gente vai. Eu me vi na obrigação, Bruna, de trazer um homem cis hétero branco aqui. Agora você pensa, que nível chegamos? Ô, Matheus, tem uma mulher preta massa que chama Bell Hooks, que ela diz o seguinte, lá num trecho do livro dela, aliás, desse livro aqui, ó, eu acho que é um livro bonitinho, que foi feito organizado pelo Fernando Cássio, que chama Educação contra a Barbárie. E aí, lá no último capítulo, ela vai falar sobre o Merlin, o mágico, né? E aí ela tem uma discussão, e ela diz o seguinte, que educação não é sobre o que as pessoas acham que tem que ser.
ela fala que educação é sobre cura e integridade. Educação é sobre empoderamento, libertação, transcendência, renovação da vitalidade da vida. É sobre encontrar e reivindicar a nós mesmos e no nosso lugar, e o nosso lugar no mundo. Encontrar a si mesmo e o nosso lugar nesse mundo talvez seja uma das coisas mais difíceis que qualquer pessoa possa, durante sua vida, saber o que está fazendo. Eu estou com 50, eu estou tentando, quase 50, quase, e estou tentando descobrir o que é meu lugar no mundo. Até hoje eu não sei se eu sou travesti, apesar de me reivindicar dessa forma, mas estou tentando entender.